Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar hoje sobre esperança. A gente pode falar que a esperança é aquela virtude que está dentro de nós, nós que cremos em Jesus, né? A esperança da glória, ela está dentro de nós, mas parece que em dias sombrios, dias imprecisos, dias de dificuldade, às vezes fica difícil nós acessarmos em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma essa esperança. Foi isso que aconteceu. Lucas relata alguém sem esperança. Capítulo 24 de Lucas relata a ressurreição de Jesus e eu gosto muito desse capítulo porque é um capítulo extraordinário. Jesus está vivo, essa é a nossa esperança. Mas Jesus ali caminha e tem dois discípulos voltando para casa no caminho de Emaús e Jesus se aproxima deles, eles cabisbaixos e pergunta: por que vocês estão tristes? E eles, ali naquele diálogo, eles falam assim: você é o único que não sabe o que aconteceu. Tô falando sobre Jesus de Nazaré. A gente esperava que fosse ele que fosse trazer a redenção para Israel. Eles tinham essa esperança, essa expectativa, eles esperavam algo. A esperança às vezes é frustrada, né? Porque as coisas não aconteceram da forma como eles imaginavam, não pelo menos até aquele momento. E a esperança ela tem isso, né? A gente às vezes se frustra em nossas esperanças porque a gente cria uma expectativa. Mas Deus ele sempre está do nosso lado, né? O que acontece é que com você e comigo às vezes pode acontecer isso, como aconteceu com os discípulos ali no caminho de Emaús. Jesus estava ao lado deles o tempo todo, Jesus ressurreto, poderoso, caminhando em meio à dor daqueles discípulos, mas eles, por conta desse foco na esperança frustrada, eles não conseguiam enxergar Jesus. Eu e você, nós podemos ter essa certeza que em dias nublados, dias cinzentos, Jesus continua do nosso lado, entendendo o nosso sofrimento. E isso nos dá motivação para seguir em frente, né? Jesus começa a contar para eles a história. Que história? A história de Deus. O texto diz que ele começa por Moisés e vai passando ali pelos profetas. Se a sua esperança está diminuída nesses dias, se você tem precisado de ânimo, lembre-se da história de Deus, lembre-se de Moisés. Veja-se junto com esse povo sendo liberto pelo Deus Todo-Poderoso. Lembre de Abraão, o pai da fé, que Deus falou assim: olha, você vai ser uma bênção, e cumpriu a promessa. Lembre-se de José, tão injustiçado, mas tão honrado por Deus. Lembre-se de você mesmo, né? O profeta diz: olha, eu quero trazer à memória o que me dá esperanças. Para termos a esperança renovada, nós precisamos relembrar. Relembre a história, relembre os feitos do Senhor. E não se esqueça, o Senhor Jesus continua sendo a nossa esperança, a nossa garantia de que, ainda que nesse momento as coisas possam não estar saindo da forma como a gente espera, Ele continua sendo o Senhor da história, Ele continua escrevendo a sua história, Ele continua mantendo o seu propósito de redenção e Ele quer trabalhar na sua vida e na minha vida para que a partir de nós possamos transmitir essa esperança. A história ainda não acabou. Há alguém escrevendo e esse autor tem feitos maravilhosos, ele sabe escrever uma boa história. Eu tenho certeza que você sabe disso. Fique firme, que o Senhor renove a sua esperança, renove a sua fé e que você se lembre que o Deus da história está presente aí agora com você. Que Deus te abençoe.